Agora está dando certo aqui, ó, já apareceu o comentário do Newton aí. Boa tarde, pessoal. Cheguei, estamos juntos e misturados. Saudades de todos vocês. Deus tudo sabe, é verdade. E boa tarde aqui também da Elisa. Boa tarde, Boa Elisa. Seja tarde, muito Elisa. bem-vinda. Vamos convidar outras pessoas para estarem aqui, viu, gente? Eu acredito que lá na Aparo nós estamos com o grupo Qualidade de Vida todo assistindo a gente. Já já alguém deve dar um oi aí, se realmente está dando certo do grupo estar ao vivo aí com a gente, tá bom? E vamos lá. Vou apresentar a Janaína então. Janaína, seja bem-vinda. É muito bom ter você de volta no Viva Vida. E ontem a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre o tempo que você esteve com a gente no Viva Vida. E eu coloquei aqui na descrição quase 2 anos, porque teve um tempo de estágio obrigatório e depois um tempo que você ficou como monitora. Né? E aí, para quem for assistir o Viva Vida aqui, a gente sabe que quem assistiu o Viva Vida ao vivo, quem estava com a gente presencialmente na Aparo, lembra muito da Janaína. Então, quero deixar você se apresentar um pouquinho, Janaína, falar um pouquinho da sua história na Aparo, falar um pouquinho da sua história na formação primeiro, para depois você falar da vida profissional hoje e entrarmos então no tema, tá bom? Okay. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta. É uma alegria poder participar do Viva a Vida nesse novo formato, né? Para mim é novo. Eu gosto muito do presencial, mas a pandemia nos trouxe para essa adaptação do online. Né? Eu sempre morei no Luizotti, e eu confesso que eu não conhecia a Aparo. E eu fui conhecer na Unitri, quando surgiu a oportunidade de fazer estágio. E eu digo que é como o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Nada é do nada, porque eu me lembro, Rose, que eu ia fazer estágio em outro local. Era estágio numa empresa de recrutamento e não deu certo. E pelo dia e tudo, condizia o de ir para Paro. Eu digo que foi a melhor experiência da vida. Tanto que a gente fica obrigatoriamente 4 meses, e eu fiquei, acho que, se não foi 2 anos, foi quase. Eu fiquei o tempo do estágio, e só que aquela sensação de que queria aprender mais, que tinha muito mais nesse local para me aprender. E eu fui ficando como voluntária, como monitora, depois passei um tempo fazendo estágio também com a Ivone, na parte do emprego, né? Foi muito transformador. Conhecer o espaço foi e é sempre, né? Uma experiência bacana. Me fez mais humana, digo assim. Nos transforma enquanto pessoa, enquanto profissional, do conseguir ter um olhar para a vida diferente. Às vezes a gente olha para uma pessoa com deficiência e a tendência às vezes é sentir dó. Mas todos nós temos algum tipo de deficiência, se a gente for pensar, né? Ninguém é perfeito. E é um aprendizado, é olhar o outro com ou sem deficiência com respeito, né? Como esse ser humano, com amor. O estar em convívio, o participar do Viva a Vida, me pôs em contato com algumas questões pessoais. Eu lembro que, por ser ao vivo presencial, a gente ajudava, a gente planejava aquele café, a gente ajudava, auxiliava as pessoas a tomar esse café. E tinha uma pessoa em especial, que eu não vou lembrar o nome, mas que ela tinha uma deficiência que a gente tinha que auxiliar, tanto ao tomar o chá, a comer, a levar para a boca. E o receio, será que está quente demais? Não está. E como perguntar?
Isso, né? O deixar o outro confortável, o entrar em contato com esse cuidado. Então, tudo foi transformado. Ai, Amizades que eu Janaína, que legal. Hã? Que legal você estar contando isso. Eu sei que uma das perguntas que os estagiários mais fazem na Aparo é: meu Deus, e aí, como que eu vou fazer? Como que eu lido com a pessoa com deficiência? E a gente fala que a única forma disso acontecer é realmente lidando. E eu vou perguntar para esse outro: ele precisa de ajuda? Ele consegue fazer sozinho? Estou aqui para apoiar? Enfim, está quente demais ou não? Essa semana eu estava conversando com o Clodoaldo, você vai lembrar dele, né? Teve com a Aham, gente lembro muitas sim. presentes no Viva Vida. Estava conversando com ele e ele falando: não, a minha boca já não queima mais, não, do tanto que queimou, do tanto que eu oferecer alguma coisa, já não, o café é quente demais. Aí tem outras pessoas mais atrapalhadas, que para oferecer o café para o outro, quer assoprar o café antes de oferecer, enfim, umas coisas interessantes até, mas que é no relacionamento com o outro, que eu aprendo esse respeito, eu Uhum. aprendo a me colocar à disposição e, e o tanto que nós somos interligados, né? O tanto que essa rede é rica, o tanto que Sim, saber que tem alguém que pode estender a mão, que saber que pode contar com quem está ao lado, faz diferença no nosso dia a dia. Eu quero aproveitar essa paradinha aqui para dizer que a Vilma está com a gente, a Vilma deu boa tarde para nós boa aqui. tarde, Vilma. Ivanir está aqui falando que fez estágio Denise. na Amparo também, que amou e que como nós aprendemos com o outro. É isso Sim. mesmo. Quantos relatos, Janaíne, você vai lembrar de alguns, de término de estágio, que a gente ouvia a pessoa falando assim: eu achei que eu vinha para doar. E eu recebendo muito mais do que eu imaginava. Então, é algo para a gente pensar também, né? Às vezes a gente chega na nossa prepotência, achando que a gente vai doar, que a gente vai colaborar, que a gente vai ensinar, mas o tanto que no relacionamento com o outro a gente muito mais aprende, às vezes, do que ensina, né? E é bom ter essa sensibilidade para saber que muitas vezes a gente vai estar muito mais aprendendo do que ensinando, né? Sim. Eu Ok. tive a oportunidade de levar minha família, deles estarem juntos, as minhas filhas, e para elas também muito rico. Entender que tem pessoas diferentes, que somos todos diferentes, né? Sim, É sim. o observar, o participar, o conseguir auxiliar o outro. Teve outro ponto, outra situação que o meu esposo foi e ele reviu um amigo, um conhecido, que tinha acontecido a situação e ele estava paraplégico. E para ele foi impactante. Eu lembro que ele sentiu que ele não conseguia. Ele falou: espera aqui, eu já volto. Na hora que ele viu, ele cumprimentou e ele saiu. Eu falei: eu preciso processar. Porque realmente, né, são situações. Hoje você está numa situação, amanhã você pode estar em outra. Ninguém está livre de situações. E como que eu vou lidar com isso? Então, estar presente, sem julgamento, é o conhecer, né? É o conhecer o ser humano. E Tudo sabe que a o que vida eu acho traz, legal, as Janaína? situações, isso sim nos deixa ricos. É a gente pensar assim: olha, o último censo realizado apontou que com 80 anos de idade, 80% da população do Brasil vai ter algum tipo de deficiência ou de limitação, seja ela física, auditiva, intelectual, ou às vezes de visão, né? E aí, será que nós estamos prontos? Não. Ninguém quer morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Você fala em longevidade, todo mundo quer.
E aí a gente fica pensando, será que nós estamos prontos? Será que nossa casa é acessível? Isso é uma reflexão que a gente faz muito em vivência, né? Será que a nossa casa é acessível? Será que os espaços que a gente circula são acessíveis? Será que eu estou pronto para esse me colocar à disposição do outro, né? Para apoiar? Ou que quando eu precisar de ajuda, eu vou ter essa disposição de pedir ajuda, de comunicar. Eu lembro que nas vivências que a Paro realiza, que a gente finaliza, às vezes, o tour ali próximo da instituição, volta para dentro da Paro e vai para uma atividade simples, que é beber água. Quem está com os braços imobilizados fala: não, não, obrigado, eu não estou com sede. Como assim você não está com sede? Você acabou de dar uma volta no quarteirão, com uma imobilização, com uma situação de uma deficiência temporária. Você não está com sede? Eu garanto que você está. Você quer água? Eu te ajudo. Mas o fato da pessoa precisar que alguém sirva água na boca, não sei se constrange, não sei se a pessoa não quer incomodar, mas aí é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Será que estamos prontos? Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Já queria que, se você estiver pronta, você já pode, inclusive, falar um pouquinho para a gente sobre isso. Inteligência emocional. E aí, diante dos desafios da vida, é necessário inteligência emocional? Sim, como diz o tema, inteligência emocional é vida. E eu somo é liberdade, é autonomia, né? O que é inteligência emocional? Eu gosto muito do interagir e eu convido o pessoal que está nos ouvindo dizer o que vocês acham que é inteligência emocional. Conta aqui pra gente qual que é a sua visão de inteligência emocional. Antes que eu traga, vamos tentar dar esse espaço. Eu gosto de interagir, eu falo assim, olha, sou carente, gosto de ouvir. Ok, Dentro do que você estava trazendo, Rose, às vezes culturalmente, a gente somos ensinados a não pedir, a ser forte, a ter que dar conta de tudo, né? E é muito desse se permitir. Eu posso auxiliar, eu posso receber. Às vezes a gente entra, aprende que tem que ser forte, que tem que dar conta, que tem que ser agradável, não pode dizer não. E aí é vergonhoso pedir, é vergonhoso às vezes estar numa situação que dependa do outro. E é conseguir olhar que bom que eu tenho o outro para me auxiliar e eu posso pedir. Que bom que eu possa auxiliar alguém. E aí? Não te ouvi. Vamos deixar dar esse tempo pessoal. Interagir. é verdade, Janaína. Que bom que existe essa, essa possibilidade, né, de estender a mão. E você tinha comentado no início sobre as limitações, que às vezes nós temos limitações diferentes, mas também temos as nossas limitações. Algo de muito simples para uma pessoa pode ser complexo para mim, pode ser difícil para mim. Algo que esses dias eu estava comentando com uma paciente, num atendimento. Falei, nem me vem com essa história de cozinhar em todas as bocas do fogão de uma vez. E ela ria até dizer chega, né? Porque tem gente que isso é tão simples, né? Uma coisa tão simples para alguns é desafiadora para outros. E eu também tenho uma madrinha de casamento, que eu sempre falo para ela, nem vem com essa história de cozinhar em todas as bocas do fogão de uma vez só. Vamos aos poucos. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu quero respeito para aquelas limitações que eu tenho, mas às vezes eu tenho dificuldade de oferecer o mesmo respeito para o outro.
Então, assim, aquilo que eu tiro de letra, aquilo que é fácil para mim, de repente não é fácil para o outro. Uhum. Falar em público, por exemplo, às vezes é desafio para alguns, às vezes dá um frio na barriga, né? Nós temos profissionais excelentes e que a gente já fez esse convite para vir para o Viva Vida e não, aparecer na frente das câmeras, não. Olha só, coisa aparentemente tão simples, né? Você está tirando de letra esse desafio. Exatamente. Quando a Kelly me convidou, eu falei, olha, eu não tenho esse costume, mas eu gosto de desafio. Por que não? Que legal, que legal. Ei, Núbia, boa tarde, seja bem-vinda. Tá, Que bom ter Ju? você aqui com a gente. Quando a gente falou, Rose, inteligência emocional é vida, é muito, eu vou dizer também que é saúde mental. É saúde mental, porque eu lembro quando a gente fez aquele período de palestras sobre o Janeiro Branco, né? Eu Que é a lembro com campanha que carinho de você. trabalha a prevenção da saúde mental. Sim. Em uma das palestras, no final, o senhor me procurou e falou assim para mim: Você tem algum problema na vida? E eu parei e eu sou normal, tenho enfrentamentos, eu não tenho problema. O problema é a morte que a gente não resolve. Eu tenho todo dia, Senhor, enfrentamentos que me fazem crescer, só isso. A questão é o peso que eu dou para ele é que vai fazer a diferença. Aí ele, obrigada, e saiu. E eu fiquei refletindo o que tinha refletido, o que tinha impactado nele a palestra, né, sobre essa prevenção à saúde mental. Você lembra o ano que você fez esse trabalho na Paro, Janaína? Não, Foi não lembro, mas foi 2019, antes será? da pandemia, porque foi presencial todos. Uhum, é verdade. Foi sim, eu estava na dúvida aqui. Se foi em 2020, se foi bem assim, justamente antes da pandemia, ou se foi no ano anterior, se foi janeiro de 2019. Bom, tá aqui com a gente, Juliana, boa A tarde para você, Ju, Ju. saudade de Saudade você, Ju. dela, né? Ju esteve com a gente tantas vezes no presencial. Está aqui também o Marilson. E o Mas, Marilson trouxe a boa tarde. resposta. Olha que legal. Inteligência emocional. Penso que é a capacidade de lidar consigo mesmo, não deixando se abalar com o exterior, não atrapalhando em suas tarefas e metas. Oh, Muito bom. A Cássia dando Graças, boa boa tarde aqui para tarde. nós também. E o próprio Marilson dando boa tarde. Vou até deixar essa resposta dele aqui, hein? Na tela aí para a gente comentar. E aí, Janaína, me fala. Que é inteligência emocional? Essa capacidade, né, Marilson? Marilson, né? Isso. Desculpa se eu errar, tá? Que o R aqui a pessoa engole. É a capacidade que a pessoa tem de lidar com essas emoções, né? Com as situações, de uma forma mais leve, mais branda. Não é não sentir emoção, porque a gente não vai, é impossível não sentir. Mas como eu lido com a situação? Que peso é o que eu trouxe antes? Que peso eu dou para a situação? Será que eu sinto? Eu consigo interpretar o que eu estou sentindo? Porque é muito natural as pessoas confundirem. Ah, eu estou sentindo raiva. Na verdade, eu estou triste. Às vezes a tristeza, por exemplo, vem antes da raiva. A pessoa me chega e fala assim no consultório: eu estou muito triste, eu estou muito sentida. Tá, o que você sentiu primeiro? Porque às vezes você sentiu foi raiva. Raiva pela frustração de não ter dado certo. Raiva pelo outro não ter feito aquilo que você gostaria. Raiva.
E as pessoas confundem. Às vezes está sentindo saudade e diz que está triste. Quando a gente não tem um conhecimento das nossas emoções, não conseguimos elaborar, entender o que eu estou sentindo. Como que eu vou lidar com isso e expressar? Como que eu vou entender o que o outro está sentindo? Né? O outro às vezes está sorrindo, e eu penso ele está alegre, e às vezes ele está destruído por dentro. E se você não tem um conhecimento, como? Às vezes você pode perguntar, né? É isso mesmo? É só impressão? Mas alguém quis trazer. Janaína, meu esposo sempre fala para a gente não acreditar na primeira resposta que vem. Quando a gente passa por alguém e fala, na verdade, antes a gente perguntava, né? Como que você está? E esperava a resposta. Com o passar do tempo, parece que cada vez mais a gente está, e aí, beleza? E já sai andando. Então, quando a gente pergunta, como que você está? E espera a resposta, às vezes da primeira vez vem, tá tudo bem. Aí passa um pouquinho de tempo, você pergunta de novo, mas e aí, como é que você está? Da terceira vez que você perguntar, com certeza a pessoa vai falar se não tá, se as coisas não estão muito bem. E é interessante essa teoria dele, que eu já fiz o teste algumas vezes, e realmente tem gente que da segunda, da terceira vez já acaba falando que não está tão bem assim. Né? Então, é uma atenção aí que a gente precisa ter de dar tempo ao outro, né? Para se abrir, para responder, para dizer o que está acontecendo. Temos mais comentários aqui, ó. A Aline dando uma boa tarde para a gente. Oi, Aline, obrigado pelo sua linda aí, estou me achando, hein? Janaína, que legal, né? Ela dá uma boa tarde aí para você também. Aline, ter você aqui todos. O Paulo dando boa tarde aí para nós. Aparecido. Nossa, vamos lá. Eu penso que o acrônimo inteligência emocional é a mesma coisa que sabedoria. Uau! Vou deixar essa para a gente comentar já já, hein? Boa tarde da Viviane aqui. Viviane também era nossa do presencial do Viva Vida aí, hein? Você lembra dela? Olha que coisa boa ter ela aqui com a gente. E a Mara dando boa tarde. Ok, vou colocar de novo a resposta do Aparecido aqui para você comentar, Janaína. Eu penso que é agrônimo, inteligente, sabedoria. O acrônimo de inteligência emocional é a mesma coisa que sabedoria. Ele foi poético, inclusive, hein? Foi. Mas, de certa forma, sim, porque essa evolução, né, para essa sabedoria. Eu costumo dizer aos meus clientes que é como uma planta que você vai cultivando. Eu uso muito a simbologia da rosa, porque a roseira você tem que podar, né? Porque senão ela morre. Ela vai criar espinhos para se defender. E às vezes a gente tem que ir lá e tirar os espinhos com cuidado. E realmente é esse autocuidado. É fácil ter inteligência emocional? É uma construção. Porque se é inteligência emocional, a capacidade de lidar com as emoções, é algo que eu vou aprender, eu vou desenvolver e vou melhorar. E aí a importância da gente entender 3 pontos. Quanto tempo eu levo para explodir numa situação? Quanto tempo, quanto profundo eu entro na situação? E quanto tempo eu levo para sair dela? Uma reflexão que eu trago para as pessoas é melhor ter razão ou ser feliz? O que vocês pensam? E essa pergunta tem que ser feita toda hora, né? Porque em aí cada situação diante de você. Nessa situação, eu preciso ser feliz ou eu preciso ter razão? Porque segundo
não o criador, mas quem desenvolveu, trouxe essa primeira fala sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é esse conjunto da razão e emoção. Essa junção que vai variar em vários aspectos, né? E aí? O que o pessoal pensa sobre até agora? Me conta. Enquanto eles respondem aqui, ó, vou colocar aqui na tela para a gente boa tarde da Deixa eles Márcia refletir. Boa tarde, Márcia. e também o boa tarde da Leonilda. Lenilda, é Leonilda. isso? É Lenilda. A Leonilda. letrinha aparece pequenininha aqui para mim na tela, mas é Lenilda. Boa tarde aí, então. E, gente, respondam a Janaína. O que vocês acham? É melhor ser feliz ou ter razão? Vamos ver. O que o pessoal pensa sobre? Porque, olha, as pessoas confundem muito emoção com sentimento. Emoção, ela dura 90 segundos. E o que fica dela é o sentimento, né? Eu senti raiva, e o que fica é esse remorso, é esse... O que fica ali da raiva é esse ressentimento, é essa agitação, é o estresse. Aí eu digo, tô com raiva, não, mas eu senti. Eu passei uma situação, senti. Mas eu não estou revivendo ela o tempo inteiro. E a emoção, ela vai somar no corpo. Se a gente tem esse entender corporal do sentir, eu vou conseguir elaborar melhor a minha emoção. Eu vou conseguir compreendê-la melhor. Pensa aí, vocês. Quando você está na situação de raiva, aonde você sente no corpo, por exemplo, aonde esquenta, se é o coração que bate forte, se é o rosto que aquece. O que é? Aonde que eu estou sentindo essa emoção? Porque o corpo vai te contar, mas às vezes a gente não vai tomar consciência. Um exemplo claro é, a gente respira de forma automática, mas ninguém para tomar consciência de como está essa respiração. Só quando você senta lá e fala, o médico fala assim, ó, respira fundo. Aí a pessoa até faz assim, ó, até sobe o ombro. E no consultório eu falo muito com os meus pacientes, meus clientes, vai aprender a respirar? Que a gente não sabe, é automático, a natureza faz isso pela gente. E aí eu não respiro, não tomo consciência, fico ansioso, ajo na agitação, porque no oxigênio meu cérebro bastante para me parar, raciocinar e agir. Janaína, quero colocar aqui na tela. Ó, Marilson respondeu aí para a gente. Muitas vezes, dependendo da situação, é melhor ser feliz do que ter razão. Nem sempre ter razão vai te trazer a felicidade. Exatamente. Gostei. Obrigada por participar. E o Aparecido Essa também colocou. Você quer comentar primeiro do Marilson? Não, deixa eu ouvir a dela também, que eu É o complemento. Aparecido, colocou aqui. Eu creio que a inteligência cognitiva é uma qualidade inata do indivíduo, enquanto a inteligência emocional é um processo aquisitivo ao longo da vida. Uhum, A exatamente. inteligência cognitiva também pode ser aprendida, né? A Sim, pode ser gente desenvolvida. pode ser desenvolvida, mas eu não tenho dúvida de que a inteligência emocional é um processo diário. Eu não tenho dúvida. Gostei dos comentários aqui, hein, gente? Vamos lá, escreve mais. Também. Conta mais pra gente. Vou Quando a deixar para gente, comentar, Janaína. desculpa, quando a gente pensa, quando eu fiz a pergunta, ser feliz ou ter razão,
realmente depende da situação. Por quê? Você está no trânsito, o cara te fecha, você está na sua razão, você desce nervoso, o outro desce mais nervoso ainda, mas você está na sua razão. E o outro está estressado, briga com você, ainda está armado. Você prefere ser feliz ou ter razão? Aí você prefere ser feliz, ok. Tem uma viagem, tem um evento para ir, estou acelerado. Mas tem empecilhos na estrada. Não adianta sair cortando. Então, eu quero chegar ao destino vivo, bem. E aí é onde que a gente vai avaliar? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Porque na vida, às vezes, a gente age igual uma criança que só quer. Antes a gente fazia por onde merecer o doce. Hoje a gente só quer o doce. E às vezes quer tanto que ele se torna uma cárie. E aí talvez alguém esteja se perguntando, está fugindo do tema? Não. Porque tudo isso leva para a inteligência emocional. Que é entender que, olha, o quanto eu explodo nas situações. Porque vai te levar, se a gente fosse perguntar, como que eu faço para desenvolver? É autoconhecimento. Entra aqui nessa questão, o quanto eu levo para explodir. A gente vai pensar em consciência emocional. Eu tenho consciência do que eu estou sentindo? Eu tenho esse conhecimento para conseguir ter esse autocontrole? Para entender se é melhor ser feliz ou ter razão diante da situação? Né? O quanto, diante de uma situação, eu vou me aprofundar. Que aí é o quanto de peso eu vou dar para essa situação. Algo que eu trago muito no consultório e converso é, desde que você tem consciência do que você sente, você faz escolhas. Quando você não tinha, ok. Mas a partir do momento que você tem consciência, você vai se responsabilizar pela consequência do seu ato. Então, você tem o direito de fazer escolhas. Que toda escolha vai ter sua consequência, boa e ruim. E aí, pessoal, o que pensa? O que vocês pensam? Alguém quer comentar? Tem comentários aqui, ó. Adoro. A Diana diz que ela quer ser feliz. Nada Também. dessa história de ter razão, vamos ser felizes. Ela está falando aqui, a opinião dela. Elvira, dando boa tarde aqui para a gente, muito bom. E temos aqui um boa tarde também da Edna. Ok. Então, Boa tarde. aí com mais pessoas aí com a gente. E além da gente entender, olha, quanto tempo eu levo para explodir, quanto que eu me aprofundo na situação e quanto tempo eu levo para me restabelecer, para sair dela. Porque a gente não vai evitar de sentir. Eu vou voltar lá na situação de raiva. Eu senti raiva. Mas o quanto eu me deixo levar por essa raiva, agir nesse impulso e por quanto tempo? Né? Por quanto tempo eu fico ali remoendo? Vamos voltar para a situação do trânsito. O cara desceu, tá armado. Não, amigo. Às vezes a gente já vai até dizer, não, eu não prestei atenção, pode seguir, vai em paz. Né? E o cara vai embora. Tinha um colega que ele aconteceu a situação assim, ele falou assim, que a pessoa veio atrás, sabe? A pessoa estava errada e a pessoa veio atrás. Ele parou. Meu amigo, você tem um bom dia, que Jesus te abençoe muito a sua vida.
Ele foi tão em paz que o outro ficou sem razão, porque a emoção era do outro, o estresse era do outro, e ele não se deixou levar. A gente se deixa, se você não se conhece, não sabe processar, entender a sua emoção, você vai se desproteger. Você vai ser contaminado pela emoção do outro. Eu acho interessante, Janaína, a gente pensar que existem duas formas de enfrentar uma situação: agindo, tendo uma atitude, ou reagindo à atitude do outro. Eu não sei se no seu ponto de vista, inteligência emocional é isso, mas olha só, você trouxe um exemplo de alguém que, apesar da atitude do outro ser agressiva, ele, ao invés de reagir, ele também agiu. E ele agiu oferecendo paz, oferecendo uma nova forma de se relacionar. E muito provavelmente a reação do outro à ação dele foi do inicial espanto, de poxa, se eu agir com grosseria, o que eu esperava é que o outro viesse com grosseria, e aí num primeiro momento o espanto e depois meio que fica sem graça e sai da situação. Então, ao invés de reagir quando eu tomo uma atitude diferente daquela que veio sobre mim, é uma situação de inteligência emocional? Sim, é. Porque ele consegue, como que a gente vai desenvolver, eu vou compreender a mim, e a partir do momento que eu me compreendo as minhas emoções, sei lidar, sei elaborar e digerir, eu vou ter mais empatia pelo que é do outro. Eu vou conseguir separar. Uhum. É dele, não é meu. Não se deixar Fazer contaminar escolha de pelo que o outro interagir ou pensa. não, eu vou saber agir de forma mais consciente. Eu vou conseguir agir na razão para ser feliz. Eu vou andar com os dois em conjunto. Uhum. Porque eu não posso só pensar em ser feliz, agir, fazer do jeito que eu quero, do jeito que me faz bem, e o outro, não é? Porque você vive numa sociedade, a gente vive para estar com o outro, para somar. Quando na clínica se trabalha muito, olha, parte de você, desse autocuidado, desse autoconhecimento, não é individualismo, é entender que para mim estar com o outro, eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que compreender o que eu sinto, como lidar com essa emoção. Isso vai gerar essa empatia, essa consciência, esse autocontrole. Isso é inteligência emocional, isso é vida, é saúde emocional. É, gente, desafiador, mas é possível. Ó, o Jovair passando, dando boa tarde aqui para Boa nós. tarde, vai. A Regeci também, Gessi, boa passando tarde. com boa tarde. E temos um comentário aqui do Aparecido. Deixa eu ler o comentário. Inexoravelmente, a inteligência emocional é inerente ao aspecto do amadurecimento espiritual do cidadão, porque quanto maior a idade das pessoas, maior também aumenta a capacidade de resignação do indivíduo. Será que tem a ver com idade, Janaína? Não necessariamente, porque tem pessoas tão jovens e tão maduras, né? Então vai muito dessa escolha. Eu digo para os pais, a gente, mas eu vou usar os pais como modelo. Não existe manual para ser bom pai, bom filho, para não errar. Os nossos pais, pai de cada um, mãe,
deu para você de melhor eles podiam. O que eles achavam que era certo. É o que a gente faz, às vezes, com os filhos. E a gente vai aprendendo do dia a dia. E como cada um vai interpretar também vai depender da personalidade de cada um. E a gente não vai ter essa certeza. Questão de amadurecimento ao longo da vida, uma evolução espiritual, sim, não uma questão religiosa, mas uma questão fé, são os 4 pilares: cuidado físico, do emocional, do mental e do espiritual. É um conjunto. É o quanto eu busco desse autoconhecimento, o quanto eu busco, quanto eu estou aberto para conhecer. Eu digo sempre, olha, a sociedade nos convida para entrar numa caixinha de padrões. E o quanto eu sei achar minha caixinha. Porque essa liberdade, e o que a gente vai desenvolver, essa inteligência emocional, é entender, tá, faz sentido para mim? Como que eu me sinto ao fazer essa escolha? Eu estou prejudicando alguém? Eu não estou? A gente vai se fazer 3 perguntas assim, olha, eu quero, eu devo fazer, eu tenho que fazer, e me convém ao momento. Seria o ideal a gente fazer essa transição nas 3, mas nem sempre a gente vai fazer. Por diversas situações, às vezes por não ter esse conhecimento das emoções, pela situação que você está passando, às vezes você vai agir no impulso, é ser humano, a gente tem falhas, mas a questão é, o que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo a cada momento, né? Faz sentido até aí para vocês? Me contem. Deixa eu colocar o comentário do Marilson aqui, olha. Pensar antes de agir, empatia, administrando a ansiedade e o estresse é uma das formas de adquirir a inteligência emocional. E com o tempo vamos conseguindo. Tem receita aí, hein? Tem uma receita na resposta dele, bem legal. Pensar antes de Sim, agir, ter empatia e administrar a ansiedade, o estresse. É muito legal a resposta dele. Janaína, você quer comentar? sim, exatamente. O Marilson tem desenvolvido inteligência emocional, hein? Tem trabalhado esse autoconhecimento, muito bom. Continue. É administrar, sim. Ansiedade, todo mundo vai sentir. Tem aquela ansiedade boa, que é aquela que nos faz agir. É aquela ansiedade boa, sabe? Quando tá chegando no lugar, você vai fazer uma viagem, ver alguém. Aquela ansiedade de ver o namorado, namorada, quando está iniciando, quando Ah, está não é longe, só quando está viaja. iniciando, não, para. Não, isso também. Mas é uma ansiedade boa, que faz o coração Sim, sim. bater e lembrar assim, ó, tô vivo, né? Por isso que é importante administrar e reconhecer. Se eu estou ansioso e é uma ansiedade que me trava, que me impede de Uhum. agir, ela não está não tá normal. Ela está me conduzindo, ela está me levando para esse descontrole. Então é algo que eu preciso trabalhar. Então, tendo Sim. consciência, eu vou sentir. Eu convido a todos a fazer esse movimento de respiração e perceber. Né? Convido a todos. Respira forte e segura por 3 segundos. E solta. Vai na Rose. Respira, aí a gente vai respirar de novo, segurar um pouquinho, 3 segundos, procura identificar
sentir o batimento do seu coração pulsar. Quem quiser, fecha o olho. Nem sempre o pulsar do coração a gente sente mais forte no peito. Mas a gente não toma consciência disso. Às vezes você quer sentir o pulsar do coração, às vezes você sente aqui, ó, a veia. Olha que incrível. Quando eu falo para as pessoas assim, ó, respira. Deixa eu ver se pega aqui, não sei se pega aí, você me conta. As pessoas respiram assim, ó. Quando vai tomar consciência do corpo. Eu falo assim, respira forte, a pessoa faz isso. Ou faz assim, o ombro até sobe. Uhum. E quem tiver oportunidade, põe a mão assim, encostada na barriga. E respira, como se tivesse um pacotinho de feijão e subisse. E solta. Que é para a barriga fazer isso, ó. Subir e voltar. Que é igual a respiração de criança. E depois respira igual fazia antes, levantando o ombro. Sente a diferença, o peso que é. Talvez você sinta no corpo essa tensão. Eu tomar consciência. Que uma simples ato de respirar corretamente me traz para essa consciência. Janaína, é legal a gente pensar que quando, numa situação de estresse, numa situação de medo, a primeira coisa que muda é a respiração mesmo, né? A respiração se torna curtinha, bem superficial. E talvez seja possível, então, esse controle quase que de fora para dentro. Se eu começo a respirar corretamente, eu oxigeno o cérebro e eu dou uma possibilidade de repente, a mente encontrar uma solução onde eu não vi a solução. Quero colocar Sim. os comentários aqui, ó, antes da gente continuar. A Núbia. Janaína, sua fala é muito tranquila e transmite Obrigada, uma Nubia. paz. Gratidão. Acho que a respiração até muda, né, Núbia? Com a Janaína falando, olha que legal. E o Daniel aqui trazendo para a gente aquela resposta que eu já tinha falado, né? Que eu estava na expectativa de que o pessoal da Aparo estava junto lá. E eles estão em 10 pessoas assistindo lá. Então, além dessa turma que está Obrigada, Dani. online aparecendo aqui, nós estamos com mais 10 pessoas assistindo lá na Aparo, tá bom? Então, mandar Bacana. um abraço nosso aí Gratidão. para o pessoal da Aparo também. Regeci e Jovair colocaram figurinhas aqui. E temos um comentário do Aparecido. Vamos ler. Sartre disse que toda escolha gera uma angústia. A não escolha ou inação contribuiria pelo regozijo pleno do indivíduo? Polêmico, Só fala Janaína. Vou deixar essa para você. difícil. Eu não sei. Não escolha ou inação. E eu vou te dizer, ó, tive um professor que falava, não escolher já é uma escolha. Ficar em cima do muro já é uma escolha. E toda escolha vai gerar, todo estímulo vai ter uma resposta. Bom ou ruim. E o bom ou ruim vai ser consequência também do seu movimento. Vamos voltar na plantinha? Eu vou plantar uma árvore de frutos. A qualidade desse fruto vai depender de como o terreno que eu plantei, como eu cultivei essa planta, como eu cuidei dela, para dar bons frutos. E mesmo assim, ainda vai ter algum que vai vir mais azedo. Você tem uma família, 5 filhos, nenhum é igual, nem gêmeos é igual. E foi erro dos pais? Não. Né? Então, tudo vai ter uma consequência.
Só que a gente vai, enquanto ser humano, a gente é conduzido a entrar tanto no que eu chamo desse padrão, tanto no automático, que a vida hoje, cotidiano, vem nos trazendo para esse automático, e foi algo que a pandemia quase que nos deu um tapa na cara. Eu trago essa simbologia, porque ela fez a gente parar. A gente vivia no automático do próximo sábado, próximo final de semana, o próximo feriado, e não parava. Famílias que estavam dentro de casa, e hoje eu vejo esse movimento voltando. Um está na sala, outro está na cozinha e conversa por telefone. Né? Então, a gente entra nessa expectativa do que vai acontecer, de como será. E a gente não aprende. Se a gente parar e começar a olhar para o tempo e aprender, por exemplo, com a natureza, o coelho está ali, esperando amanhecer para ele brincar no lago, o sol nascer para ele brincar no lago. Se o sol não nascer, ele vai brincar da mesma forma. Aí, você está num belo sábado, sexta para sábado, no impacto de, nossa, amanhã eu vou para o clube, eu vou fazer tal passeio, eu vou no Parque Sabiá tomar um sol, o sol não nasce, tá frio. Eu borrei igual a criança, não vou. Né? Vai fazer o quê? O tempo não vai mudar porque você quer. Mas ok, tá frio. Eu posso aproveitar, eu posso fazer uma comida diferente, quentinha, eu posso barraquinha mesmo com frio, agarrar o boy, a namorada, o calor humano, posso ir lá tomar um caldo quentinho, que às vezes lembra aquele movimento da mãe. Né? O que eu posso fazer? É sempre se perguntar, o que eu posso fazer apesar de? Apesar de não ter o que eu quero. O que eu posso fazer? Então, inteligência emocional. Bem. Oi? Então, inteligência emocional também tem a ver com flexibilidade? Sim. Com a Você forma como adaptar você nova. vai lidar com a situação. Uhum. Impacta nesse autocontrole, né? Nessa consciência. Na decisão que você vai dar para a situação. Tem mais comentários do Marilson aqui, ó, vou colocar ele na tela para gente. Concordo com a fala, toda escolha tem uma consequência, e nosso futuro é reflexo de nossas escolhas. E pensa, como seria a vida se não tivesse nenhum enfrentamento? Eu não estou dizendo sobre o peso dele. Estou dizendo sobre essa mentalidade de crescimento que a gente precisa desenvolver. Do olhar para toda e qualquer situação e tirar o aprendizado. Porque em tudo a gente aprende. Não ter, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente vai olhar, buscar esse equilíbrio nas emoções, entre a razão e a emoção, e englobar vários fatores, como esse autoconhecimento, essa consciência emocional, a empatia, a motivação e o relacionamento. Se eu tenho que fazer algo, mas eu estou desmotivado, isso vai pesar. E às vezes, será que eu preciso de algo, naquele momento, de alguém para me auxiliar, para me motivar? E tá tudo bem se eu falar assim, ó, me ajuda aí? Como que eu vou buscar motivação? Em que cada um vai ter um movimento de buscar. Tem pessoas que vão buscar na fé, tem pessoas que vão buscar no companheiro, na companheira, nos pais. Tem aqueles que vão buscar no de fora, não da família, e tá tudo bem. É a escolha de cada um. É entender o que faz sentido para você, para a sua verdade. Então, a gente traz sugestões, mas não dá para dizer uma receita. Uhum. Posso trazer aqui e dizer, olha,
para vocês. Sugestões de como desenvolver. Durma bem. Durma no mínimo 7 horas. Quando a gente não dorme bem, o cérebro cansado, ele vai agir com mais lentidão. Né? Mas e aquela pessoa que trabalha a noite inteira, inverte o sono? Aí você vai dizer, essa não tem uma qualidade? Depende. O organismo dela também se adapta. Então, não tem um padrão certo. Tem pessoas que dormem 6 horas por dia, tá tudo bem. Tem outras que precisam de 8, 9. Né? Refletir, tirar pequenos momentos para refletir o seu dia. Às vezes a gente faz um planejamento do dia. Mas quando eu levanto, o que eu penso primeiro? Nossa, tem que levantar. Não, mas já deu o horário, eu nem dormi. Como que eu fui para essa cama? Já pensando o que eu tinha que fazer amanhã? Levantei, sentei em frente à TV, liguei no jornal, só passa coisa ruim. Matou isso aqui, mas é escolha. Aí você já quase sai de casa já com medo. Você reflete. Você tem colocado, né, diante dos seus olhos. Janaína, eu não sei o que aconteceu, você está quase fugindo da janelinha. Estou vendo só metade do seu rosto. Aí, chegou? Ok, alinhou, obrigado. Melhorou? Um comentário da Elisa aqui, ó. Elisa falou, sou bastante ansiosa, às vezes pareço tranquila, mas minha mente está sempre agitada, pensando e tentando resolver mentalmente várias coisas, enquanto faço outras coisas e tenho me sentido cansada. Nossa, eu estou cansada só de ler o comentário dela. Que mulher agitada é essa, meu Deus? Elisa, uma coisa de cada vez. Respire, Elisa. E aí, eu te pergunto, Elisa, em que isso resolve? Né? Talvez você me diga, nada. Eu sei disso, eu já sei disso. Não resolve nada, mas eu continuo, eu não sei. Porque às vezes falta esse como, né? Talvez você tenha aprendido que tem que dar conta de tudo, tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E cada coisa, a questão, quando eu falei da reflexão, do mini planejamento do dia, de pensar, olha, o que eu tenho para fazer hoje? Quais pessoas que eu vou encontrar? Qual o caminho que eu vou ir até o trabalho? O que é prioridade para fazer? Que vai acontecer muitas situações que mesmo planejando, você vai fugir fora do seu planejamento. Onde que a gente tem que parar e entender, olha, o que eu posso fazer apesar dele? Porque, voltando à questão da Elisa, o comentário dela, a agitação da vida, do nosso cotidiano, até pela evolução tecnológica que a gente tem hoje, nos convida para ir para esse movimento ansioso. Para fazer tudo muito automático e a autocobrança de cada um também, a forma como foi ensinado, que tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo rápido. E para quê? Vai resolver? Eu tenho que ter uma noção o que eu tenho para fazer no dia. Mas de que forma? É aquela questão, a qualidade, não quantidade. Você tem que trabalhar, mas na empresa você quer fazer diferença? Qual que é a importância de fazer diferença? Porque às vezes você é só mais um número. O que é para você vestir a camisa da empresa? Quanto você vai depositar lá? Vamos pensar em inteligência emocional, voltando. A pessoa chega do trabalho, e a voz estressada por situações que aconteceram lá. Aí entra dentro de casa, aí o filho quer brincar. Não, para de barulheira, me deixa quieto.
Eu trouxe o estresse para cá, não deixei aquele empregado, a profissão lá. É fácil fazer isso? Não. Mas eles têm culpa? Também não. Então, às vezes, é ter esse entendimento, essa sabedoria, desde que você se compreenda, às vezes eu preciso chegar e tomar um banho, ou parar um minuto, um pouco só. E Às vezes, você. essa respiração profunda que você falou, né, Janaína, para tentar mudar o foco, para tentar tomar consciência do que está acontecendo aqui e agora. Exatamente. É tomar Janaína, nós consciência, estouramos entender. nosso horário. Já Sério? passou das 3 da tarde, nós duas estamos aqui conversando. Que companhia gostosa desse pessoal comentando aqui, né? Nem me dei conta, olha, já Sim, são 3h10. muito bom. Ok, vamos então tentar resumir aí essa fala sua final para ser um recadinho final para eles, tá bom? Uhum. Então, que eu deixo para vocês. Busquem se conhecer, entender o que faz sentido para você. Por que? Se pergunte, por que eu me importo tanto com a opinião do outro, com a interferência disso? O quanto é importante para mim o que o outro pensa ou deixa de pensar? Qual que é o peso? Tá? Reflitam, busque se autoconhecer. E quando, às vezes, essa fala vem de um psicólogo, entre aspas, as pessoas dizem, tá falando que tem que fazer terapia. Não, tem que se conhecer. E se quiser buscar auxílio de um profissional, ok, beleza. Mas é entender a importância do se conhecer. Entender o que você sente, não o que foi ensinado. Que você tinha que sentir assim, eu tinha que pensar assim. Porque a escolha é sua, a consequência é sua. E errar, a gente vai errar e a gente vai aprender. Muita gratidão pelo convite, pelo espaço. Muita gratidão a cada um que participou e que está aqui. Tirou esse tempinho para nos ouvir, para me ouvir. Às vezes eu pareço meio filosófica, mas não é, gente. É aprendizado. E não sou calma assim, é porque se eu não falar devagar, vocês não vão entender, porque eu não vou respirar, tá? O nariz aqui é mais enfeite. Olha só comentários aqui. O Marilson falando verdade, a hora passou muito rápido. Foi excelente essa palestra, estão de parabéns. O Aparecido, para mim, o meio mais célere de aquisição de inteligência emocional passou invariavelmente por processos traumáticos. É na dor Trabalho. que a gente aprende, será, hein? A Elisa comentando que obrigado pelas orientações. Regeci aqui também com seus comentários, Jovair, com as figurinhas. O que mais temos aqui? É com os erros que se aprende, ok. Marilson, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, bom final de semana. Grande abraço. Elisa, cadê, gente? Tempo maravilhoso de aprendizado, realmente. E a Vilma, obrigado, Janaína, foi muito gratificante. Gratidão Juliana, a aqui, ó, vocês. passou muito rápido, adorei. Abraços, Janaína e Rose. Que joia, gente. Milton também tem mais. Muito obrigado, vivendo e aprendendo. Cadê o comentário do Milton? Vou colocar aqui na tela, não apareceu ainda.
Opa. Assim que apareceu, eu coloco aqui. Janaína, nós que agradecemos. Que presente, minha linda. Que alegria receber você de volta nesse lugar que é a tua casa, né? Tantos anos você esteve aqui com a gente. Depois você voltou aí, como você bem lembrou, voltou no Janeiro Branco, né? Visitando todos os grupos. E eu estava falando aqui que quem frequentou Viva a Vida te conhece, mas não, você fez parte de todos os grupos de cidadania ativa em janeiro, e realmente eu não lembro que ano que foi. Então, nossa gratidão aí por você aceitar o convite, estar aqui de volta com a gente, trazer esse tema tão interessante, com tantas reflexões. Fica aí o nosso carinho pelo seu sim, por estar conosco aqui, viu? E, gente, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Vai ficar salvo aqui no Facebook, assistam outra vez, compartilhem com colegas, com familiares, para que outras pessoas também façam essa reflexão mesmo, de estar um pouco mais consciente daquilo que nos cerca, poder ser um pouco mais autor da própria história do que vítima das circunstâncias, né? Às vezes a gente vai deixando a vida nos levar, ao invés de assumir mesmo o papel de protagonista da sua história, de ser responsável por tudo aquilo que te cerca. Então, acho que vale aí a gente compartilhar para que outras pessoas sejam beneficiadas com essa reflexão tão interessante. Mais um último comentário aqui. Obrigado pelas palavras, Regeci, falando conosco. Que ótimo. Janaína, nosso muito obrigado, minha linda. E, gente, você tem Facebook, Janaína? Sim. Janaína, psicóloga UD. Ah, tá joia. Aí depois, eu acho que você pode comentar aqui também na live, a gente não conseguiu te marcar. Mas comenta aqui na live do Facebook, porque quem quiser entrar em contato com você e chamar para conversar um pouco mais, ou quem sabe ser seu paciente aí na clínica, né, tem essa possibilidade também da pessoa te achar aqui no Face ou no Instagram. Temos um último comentário aqui da Maria de Fátima. Não tive tempo de assistir a live toda, mas sempre vejo. Ô, Maria de Fátima, já já você volta e assiste aí. Vale a pena. Vale a pena esse investimento desse tempinho. Tá bom? Janaína, muito obrigado. Beijo grande. Gratidão. Deus abençoe você. Tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gratidão a todos.